boa noite. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja os destaques desta noite. Negociação da Avibraz. Funcionários e sindicatos se reúnem para discutir proposta de investidor. Feira da Construção Civil. Setor pode gerar mais de 67 mil empregos nas 3 maiores cidades do Vale, com novos empreendimentos. E hoje, quinta-feira, é dia de Tati no Campo. Conheça a rosa do deserto, uma planta pouco conhecida, mas muito especial. O Jornal da TV Tati está no ar. Os funcionários da Avibraz e o Sindicato dos Metalúrgicos se reuniram hoje para discutir as propostas de um novo investidor que negocia a aquisição da empresa de Jacareí. Existe sim a possibilidade da Avibraz fechar. Eu tenho que dizer isso para vocês. Não posso mentir para o trabalhador. Os diretores do sindicato apresentaram as propostas do novo investidor que deseja comprar a Avibraz. Dentre os principais pontos estão acertar os salários e o 13º até o dia 30 de dezembro, que os trabalhadores da produção retornem ao trabalho no dia 6 de janeiro, que os salários atrasados sejam acertados em até 13 vezes com correção do INPC, mas que não irão pagar as multas acordadas. Então a gente tem que ter a hombridade de agora pelo menos receber o que a gente tem direito. Que seja parcelado, que seja de diabo a quatro, mas não podemos deixar essa multa de fora, porque foi briga, foi luta, foi pancadaria para conseguir essa multa, gente. A direção do sindicato pediu algumas alterações na proposta. O retorno imediato do plano de saúde, que o 13º salário seja pago até o dia 20 de dezembro, o pagamento de salários atrasados e de multas. O que é um impasse? Existe hoje 2 multas, que é fruto de muita luta que o sindicato conseguiu para os trabalhadores, porque a Avibraz sempre teve o histórico de atrasar salário. E a empresa fala que não quer pagar a multa, no caso a empresa junto com o investidor, que são os que estão na negociação. E nós achamos que não dá para abrir mão da multa. Nós topamos até fazer um parcelamento. O sindicato ele está à disposição de negociar. Agora, não dá para abrir mão. A dívida da Avibraz ultrapassa R$1 bilhão. E deste montante, cerca de 300 milhões equivalem ao pagamento de multas trabalhistas. Antônio Roberto tem 64 anos de idade e mais de 37 como funcionário da Avibraz, mas está há mais de 2 anos e 7 meses sem receber e sem trabalhar. Receber tudo não é apenas justo, como também de direito. Mas, porém, tem a situação, vamos dizer assim, real. Vão conseguir realmente cumprir esse direito nosso? Então, isso que a gente tem que batalhar bastante, a gente tem que conversar bastante. Tem que saber o que eles podem cumprir desse compromisso, desse direito todo que nós temos aí pendente. Depois da Assembleia, os trabalhadores fizeram uma caminhada até a Prefeitura de Jacareí. Os líderes sindicais se reuniram com o prefeito Isaías Santana. 924 trabalhadores esperam a definição entre a Avibraz e os novos investidores. Na tarde desta sexta-feira, uma nova reunião deve acontecer também com a participação dos sindicatos metalúrgicos, onde novas propostas devem ser apresentadas. Provavelmente não vai resolver amanhã, sexta-feira. Provavelmente deve ter mais 2, 3 reuniões, por se tratar de uma situação muito complicada, de uma situação muito complexa. Então amanhã às 14 horas, nova reunião, e após a reunião a gente vai ver a forma de como a gente fala com os trabalhadores, mas nós vamos seguir lutando até o final. É isso que o sindicato tem a oferecer para a sua categoria, luta e organização. E o setor da construção civil está aquecido na região. Mais de 6 mil novos empreendimentos devem ser lançados em São José, Taubaté e Jacareí. Quem quiser conhecer as novidades da área pode aproveitar a Construvale, a Feira da Construção Civil, que acontece nesta semana em São José. São mais de 100 opções de novos empreendimentos e prestadores de serviço da construção civil em todo o Vale e Litoral. Tivemos 10 edições, depois nós ficamos 10 anos sem ter a Construvale, um pouco porque teve a pandemia e depois disso a gente não tinha um espaço. E agora a gente conseguiu esse espaço maravilhoso e estamos retomando assim com toda a força, né? 170 estandes, imóveis do litoral, imóveis do Vale do Paraíba inteiro, mas também material de construção, serviços. E assim, a entrada é franca, então as pessoas podem vir quinta, sexta, sábado, a partir do meio-dia. E vai ser um grande passeio, além de encontrar um imóvel.
A feira vem em boa hora para São José dos Campos. Segundo o censo do IBGE, o número de apartamentos mais que dobrou entre 2010 e 2022 na cidade. Nesse período, foram quase 90 mil novas unidades entregues, um reflexo do aumento do setor na região. O setor está em plena expansão, né? Nós temos a nossa última pesquisa, que só os lançamentos dos associados da Convap são 5 bilhões de reais, né? E é muito importante colocar essas pessoas que têm o imóvel com o público que quer comprar esses imóveis, né? Então é essa a importância da feira. Aqui você vai encontrar, seja desde inovação de produtos e até de serviços, até da construção civil, como os novos loteamentos também, novos empreendimentos. E a gente sabe da importância. A gente pensa em construção civil, só pensa em obra, concreto, mas ela tem um grande impacto numa cidade, na qualidade de vida. Hoje o setor pensa muito nessa questão da qualidade de vida, no crescimento e no desenvolvimento de uma cidade, através de uma região. Em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, serão lançadas mais de 6.200 novas unidades domésticas. Ao todo, os empreendimentos geraram nas cidades mais de 67.800 novas vagas de emprego. Uma boa notícia para as cidades da nossa região. A construção civil é um grande gerador de emprego, de renda e também alimenta uma cadeia de fornecimento com pequenos fornecedores de mão de obra ou até mesmo pequenas empresas fornecedoras de equipamentos, de produtos. Portanto, é um círculo virtuoso e a Construvale é uma oportunidade que a gente tem de ver este momento da construção civil que está pujante aqui no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo como um todo. Com a temporada de verão chegando, a procura por investimento imobiliário também cresce. Iniciativas de incentivo devem ser aplicadas em Caraguatatuba no ano que vem. E nós somos facilitadores desse processo. Acredito que a construção civil, nesse próximo momento, vai ter uma condição ainda diferenciada de ações, de atitudes, de visão, para que de fato potencialize a melhora dos empreendimentos, para que possamos trazer mais investimentos da iniciativa privada e, obviamente, de veraneios, de pessoas que de fato querem Caraguá como uma segunda moradia. Isso vai se desenvolver ao longo desses próximos anos e acredito que o litoral é aquela bola da vez. E agora nós vamos trabalhar aí juntos para fortalecer esse segmento. E para dar conta desse crescimento no mercado da construção civil, políticas de incentivo a novos profissionais têm sido pensadas em todo o estado. Um fato, né? A gente tem uma falta de mão de obra. Em São José dos Campos, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, através de algumas parcerias que nós temos com o CEPAS, né, com o próprio SEBRAE, com o SENAI, com o SENAC, a gente faz também algumas, né, fazemos ações de qualificação, né, dessa mão de obra. O ano passado foram mais de 33 mil vagas que nós criamos, não só para a construção civil, são várias outras ações de qualificação de mão de obra, mas também muitas específicas para a construção civil. Esse é um grande desafio em vários setores. Nós temos o setor de qualificação, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a gente sabe de iniciativas como da própria Convap, do Seconce, que também faz parte da construção civil, ou seja, entidades ligadas à construção civil que têm se esforçado muito para procurar vencer esse gap de falta de mão de obra. O país hoje, com por volta de 6,5% a 7% de desemprego, é um percentual baixo para o Brasil, porque tem muita gente desqualificada. Então é importante esse esforço, o Estado de São Paulo está empenhado nisso também, em conjunto com essas entidades. Muito bom. Vamos para o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente vai falar do aumento nos casos de chikungunya no litoral. Nós já voltamos. O portal da Transparência do Governo vai facilitar o acesso a informações de gastos com emendas parlamentares. A determinação de deixar mais simples o acesso aos gastos com emendas parlamentares partiu do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, assim como a ordem para verificar como os bilhões de reais em emendas são indicados pelos parlamentares. Mas mesmo a Controladoria Geral da União, responsável pela fiscalização do uso do dinheiro público, teve dificuldade em conseguir as informações sobre como os recursos estavam sendo usados em obras de vários municípios pelo país. Isso vale tanto para a emenda PIX, como para emendas, eventualmente, de comissão ou emendas de relator. A gente identificou, por exemplo, em várias situações,
que uma boa parte delas o recurso não foi alocado respeitando qualquer critério de prioridade. Teve município de pouquíssimos habitantes que tinha emenda para construir 5 campos de futebol. Para 2024, 37 bilhões e meio de reais foram reservados para as emendas parlamentares. Desse total, cerca de 60% não tem dados rastreáveis. Falta, por exemplo, desde o nome de deputado ou senador que indicou o recurso para o município, até dados sobre onde essa verba está aplicada. Segundo a CGU, são informações que não foram apresentadas pelo Congresso Nacional. Na auditoria feita pelo órgão das 37 obras previstas nas emendas para financiar projetos para a educação básica, 29 não tinham sequer começado. E de outras 259 obras fiscalizadas, 99 nem haviam sido iniciadas e apenas 69 foram concluídas. Segundo o ministro da Controladoria Geral da União, agora cabe ao STF avaliar as informações e cobrar do Congresso Nacional. Em outra frente, o Senado concluiu nesta segunda a aprovação de um projeto para trazer mais transparência a essas informações. Mas para valer, a proposta precisa passar também por uma nova votação na Câmara dos Deputados. E o resultado final do concurso público unificado, conhecido como Enem dos concursos, que estava previsto para ser divulgado hoje, foi adiado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Todos os detalhes desta notícia estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Agora, o anúncio deve ser feito no dia 11 de fevereiro de 2025. O novo cronograma foi necessário para cumprir todas as etapas previstas no concurso público. Agora a gente fala de saúde, de um alerta que vem do litoral. Em Caraguá, os casos de chikungunya aumentaram nesse ano. Em 2023, a cidade tinha registrado apenas um caso. E agora, em 2024, 32 pessoas já tiveram a doença. Nos últimos 10, 20 anos, talvez, só falamos bastante de dengue, né? E, na verdade, vamos ter que começar a falar dessa nova arbovirose, dessa nova doença, a chikungunya. O vírus é transmitido pelo mesmo mosquitinho, pelo mesmo mosquito da dengue. O ano passado tivemos um único caso, esse ano já 32 casos. O Ministério da Saúde e a própria Secretaria de Estado da Saúde já vinha alertando os municípios do estado de São Paulo sobre a possibilidade de um aumento do número de casos de chikungunya, que já circulava pelo interior e podia chegar aqui ao litoral. Existe uma preocupação muito grande com a chikungunya, sobretudo porque praticamente todo mundo é susceptível, quase ninguém teve chikungunya ainda. Se você já pegou uma dengue esse ano, a dengue tipo 1 ou ano passado, você não vai mais pegar dengue, uma parte da população já pegou. Chikungunya praticamente ninguém pegou, então nós temos um grande número de susceptível e é uma virose muito parecida com a dengue, os sintomas na primeira, a febre, as dores lá, mas ela tem um detalhe bastante importante, é que uma pequena parte das pessoas que vão pegar a chikungunya, existem as dores articulares, as artralgias, 2, 3 meses depois. Isso vai demandar bastante o sistema de saúde dos municípios. Então, existe uma grande preocupação. Nós fizemos no mês passado uma atividade chamada avaliação de densidade larvária, que nós medimos a infestação dos mosquitos. De fato, encontramos mais infestação numa área que nós chamamos área 5, que vai ali nos bairros do Tinga, Morro do Algodão, Porto Novo, onde então a gente já detectou uma infestação maior. É nessa região que as equipes intensificam as preventivas, as ações de controle, mas os casos de chikungunya eles estão pelo município como um todo. A gente sabe que os principais criadores estão, infelizmente, dentro da casa das pessoas, são criadores simples, nós não precisamos fazer um curso de pós-graduação, não precisamos gastar energia, enfim, é simplesmente fazer uma vistoria uma vez por semana no seu imóvel e eliminar qualquer situação com água limpa parada, e normalmente situações simples, como uma tampinha, um pote, uma garrafa, uma lona mal esticada. Esses são os verdadeiros criadores. Às vezes as pessoas ligam lá no Centro de Controle de Zoonose pedindo para a gente fazer vistoria em terrenos, em charcos, em poças d'água na rua. Isso são problemas, de fato, da população, mas não em relação à dengue. Os criadores, eles são encontrados em 80% dentro das nossas casas, sobretudo em criadores bastante simples de ser eliminados.
Agora vamos para a nossa previsão do tempo. Amanhã, gente, as temperaturas caem mais um pouco e ainda tem previsão de chuva. Vamos lá? A gente começa aqui falando da cidade de Lorena. Amanhã, máxima apenas de 22 graus, mínima de 16. Em São José dos Campos, máxima de 25, mínima de 15 graus. Ubatuba, chuva, hein? Máxima de 24, mínima de 15. Santo Antônio do Pinhal, máxima de 21, mínima de 15 graus. Mais um intervalo, no próximo bloco tem Tati no Campo. Hoje a reportagem é de uma planta pouco conhecida, a rosa do deserto. A gente já volta. Você que ama se divertir e curtir momentos incríveis com a família, preste atenção. No dia 30 de novembro, das 8h30 às 11 da manhã, o estádio Martins Pereira será palco do evento Família em Ação. Diversão garantida para todas as idades, com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, Homem-Aranha, Hulk, Mulher Maravilha e ainda aulas de zumba para você mexer o corpo. A apresentação de cães adestrados com Jean Perfect, brinde para todo mundo e muito mais. A entrada é 100% gratuita. É para toda a família vir e aproveitar ao máximo. Não perca essa oportunidade de criar momentos incríveis ao lado de quem você ama. Chama os amigos, traga a criançada e venha curtir com a gente. É o fim de ano da TV Tati SBT. Família em Ação, dia 30, das 8h30 às 11 da manhã, no estádio Martins Pereira. A gente espera por você, hein? Realização TV Tati SBT, Oscar e Bluefit. Não fique de fora dessa, hein? Hora do nosso Momento Agro. Vamos para o Tati no Campo? Você já ouviu falar na rosa do deserto? Ela é linda, gente, uma planta resistente ao calor, mas ainda pouco conhecida. Em São José, um produtor rural cuida das mudas com muito amor e carinho para manter viva a paixão por esta flor. Planta ornamental pouco conhecida, raízes grossas, flores coloridas e uma anatomia que se assemelha aos bonsais japoneses. Essa é a rosa do deserto. Essa planta é nativa de ambientes áridos do norte da África e do Oriente Médio, por isso ela se adapta bem às altas temperaturas. Tipicamente suculenta, possui caule e raízes para armazenar água. A floração começa a aparecer com poucos meses de plantio. O seu Carlos cultiva as rosas do deserto há mais de 10 anos e elas precisam de cuidados especiais para ficarem assim, lindas. Meu primo que perguntou para mim se eu queria mexer com rosa do deserto, aí eu aceitei a proposta. Qualquer planta viva precisa de adubo. Essas plantas mais delicadas, aí precisa de um adubo líquido, não pode ser granulado. Dilui na água e pode aplicar por cima, molhando as folhas, as raízes, molha bem molhadinho. É uma planta simples de mexer, boa e sei lá, a nossa química deu certo. Atualmente estão sendo produzidas aqui cerca de 40 mil mudas de rosas do deserto e elas estão em diversos estágios de crescimento e a procura pelas plantas tem aumentado. E aqui, esse tamanho da rosa do deserto tem quanto tempo, mais ou menos? Essa aqui, por exemplo, tem... Essa daí deve ter uns 4 anos. 4 anos, então não é um cultivo... que é rápido, não é uma coisa que o senhor já planta e já vende, tem toda uma preparação aí, né? Sim, para chegar a esse tamanho aí, vai tempo.
Além do plantio das rosas do deserto, o seu Carlos também cultiva outras espécies, como por exemplo as suculentas e os cactos. E tem para todos os gostos. Olha o tamanho desse aqui, um mandacaru. Mas se você quer enfeitar o seu quarto, a sua mesa de trabalho, também tem opções menorzinhas como essa aqui, ó. E para quem cuida de plantas tão especiais, estar em meio à natureza se torna ainda mais cativante. É uma alegria imensa, né? Fica alegre o coração. Nossa, para mim, campo significa tudo, né? Porque desde que nasci, minha vida inteira é campo. Então, 60 anos de campo, a gente tem que gostar, né? Linda, né? Essa rosa do deserto. Eu não conhecia e adorei conhecer. Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero. Uma boa noite, um beijo. Tchau, tchau.